Olá, meus amigos do Linha Verdade. Nós estamos aqui no dia de hoje na primeira delegacia de Polícia Civil do município de Criciúma. Porque, deixa eu só relembrar um pouquinho os fatos, eu estou aqui com o delegado Jorge Giraldi, mas no dia 25 de setembro desse mês, nós tivemos uma partida de futebol no estádio Heriberto Wilson. O jogo é pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Chapecoense. E antes da bola rolar, antes do jogo acontecer, acabou acontecendo que um grupo de torcedores do Criciúma acabou fazendo uma emboscada para um grupo de torcedores da Chapecoense, aonde acabou agredindo um senhor de 68 anos de idade. Havia um grupo de torcedores e a Polícia Civil, desde então, tem trabalhado para conseguir identificar os agressores deste grupo de torcedores da Chapecoense. E é por isso que eu estou aqui agora com o delegado, o Jorge Giraldi, justamente porque na tarde de ontem, um desses foi identificado, foi intimado e esteve aqui na delegacia, né, doutor? Sim, eu quero deixar bem claro que nós da Polícia Civil não vamos tolerar esse tipo de agressão física ou agressão verbal em estádios de futebol. Então, com base nas informações que foram repassadas e algumas imagens, conseguimos identificar um dos agressores, foi aquele indivíduo que atacou em primeira linha esse idoso de 68 anos causando lesões. Ele compareceu aqui ontem, juntamente com o seu advogado, confessou que estava presente naquela ação delituosa. Ele nega que tenha agredido o idoso. Ele diz que arremessou apenas uma pedra, mas contrasta com o que as imagens mostram. Então ele foi ouvido, em termos circunstanciados, como autor. Vamos agora tentar identificar os demais, porque eu quero instruir esse procedimento com o maior número possível de torcedores agressores. Agora, doutor, é interessante, né, já no início da sua fala, e algo muito importante, porque o senhor fala sobre a questão de não tolerar esse tipo de atitude por parte, independente de que torcida, né? A gente fala aqui de Criciúma porque é onde nós estamos situados no município de Criciúma e a Polícia Civil acaba atuando justamente nessa situação envolvendo a torcida do Criciúma. Mas porque teve uma outra situação que não foi uma situação de agressão física, mas foi uma situação também que a Polícia Civil vem trabalhando e já trabalhou também nessa situação, que é daquela questão da injúria racial, né? Sofrida por parte de um jogador da Ponte Preta por um torcedor do Criciúma. Então até é nessa situação e é esse combate que a Polícia Civil e também todas as autoridades vêm trabalhando, né, doutor? Eu vou reiterar o que eu sempre falo. Esse barbarismo que tem ocorrido em estádios de futebol, pelo Brasil e pelo mundo, tem que ser coibido. Por enquanto, são só agressões verbais e lesões corporais de natureza grave. Mas para que que a imagem do Criciúma seja denegrida de uma forma mais violenta, futuramente, se deixar isso acontecer, pode acontecer um fato de maior gravidade, como um homicídio entre torcedores tem ocorrido comumente. Então, eu sempre também reitero que estádio de futebol não se equipara às antigas arenas romanas, onde as pessoas eram jogadas dentro do estádio para se degladiar e o público ficar aplaudindo. Estádio de futebol é uma atividade esportiva de lazer. Lá migram pessoas, famílias com crianças para se divertirem. Então, esse tipo de ação é intolerável. Aquele agressor que ofendeu verbalmente, chamando um jogador da Ponte Preta de macaco, ele já foi indiciado. Esse procedimento está já com a autoridade judiciária. Então, essa segunda situação aqui eu estou investigando e vou, como eu falei anteriormente, vou tentar identificar, vou ouvir as pessoas agredidas, fazer inclusive exame de corpo de delito, uma perícia no veículo que foi danificado, e também dizer que existe o Estatuto do Torcedor, que eles têm que cumprir as regras, e eu acho que cabe também ao presidente da torcida organizada e o próprio diretoria do Criciúma tomar umas providências de medida administrativa para tentar coibir, porque isso denigre tanto a imagem da cidade quanto a imagem do Criciúma, que pode sofrer sanções, inclusive perante a CBF, se esse fato voltar a se repetir. Perfeito. Agora, doutor, só para que a gente possa finalizar, eu sei que a Polícia Civil está trabalhando nessa frente, até o senhor já falou sobre isso também em outras oportunidades. Neste momento, uma pessoa foi intimada e já veio aqui, mas a Polícia Civil continua trabalhando e tem outras pessoas que estão próximas também da identificação, né? Sim, principalmente aqueles agressores que foram os primeiros a atacarem os torcedores. Esses eu quero identificar, foram estes que agrediram fisicamente esse idoso e os demais torcedores, causando lesões corporais. Principalmente esse, e o maior número possível, porque ali tinha em torno de uns 20 agressores. Claro, alguns, infelizmente, passam despercebidos. Eu vou, inclusive, solicitar
ao responsável por essa torcida organizada que me forneça a qualificação e identificação de todos, para mim fazer um comparativo via imagem que eu pretendo identificar. E o objetivo principal, além de punir os agressores, é coibir futuros atos dessa natureza.